Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer um estudo, uma reflexão à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje que nós vamos tratar é a lei do trabalho. É um tema que está com todos nós, né, todos os dias. Porém, em termos daquilo que a doutrina espírita nos traz, daquilo que os espíritos nos trazem, o que implica o trabalho, né? Todos nós temos a nossa necessidade de trabalho, alguns com bastante sacrifício, outros com muita facilidade, outros se colocam numa situação até de avesso à questão do trabalho, por questão das oportunidades que tem, da facilidade, às vezes de riqueza, que assim o permite. Então, várias questões a gente pode levantar aqui, e é o que eu venho trazer na reunião para a reflexão de hoje, à luz da doutrina espírita. Antes disso, vamos fazer uma leitura inicial. Hoje eu trouxe o livro Pastorino, tá? É um livrinho, Um Minuto com Jesus, que tem umas mensagens bem interessantes, tá? Abrindo uma página aqui, tá? Nós temos a seguinte passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E aí vem um comentário. Claro, o mestre não veio ao mundo trazer uma paz duvidosa e superficial. Não veio oferecer consolações vazias, promessas ocas. O Cristo foi o mais perfeito canal da verdade e da justiça, o que só podia mesmo ser simbolizado pela espada. Na sua época, a espada representava o poder, a decisão, a honra, a vitória. A espada figurativa de Jesus separa a fim de unir em nível mais alto e constrange para pacificar definitivamente. É sob esta verdade que os soldados do Cristo devem trabalhar, construindo um mundo melhor. Uma passagem bem interessante dessa suposta contradição, que não é uma contradição, né? Bom, feita essa leitura inicial, convido a todos para nos reunirmos em paz, em prece, tentarmos nos desvencilhar dos problemas que nos afligem, das dificuldades, aproveitar essa oportunidade de reflexão para que possamos estar juntos de bons amigos de luz, para que eles possam estar também nos acompanhando, seja onde estivermos, no nosso lar, no nosso trabalho, em nossas viagens, enfim, em qualquer lugar que estejamos, ou até mesmo na rua, nos hospitais, mas que possamos estar bem acompanhados na presença de bons amigos de luz, que eles possam ajudar nesse momento do ensino, do trabalho, do estudo, para que possamos ter um momento de reflexão bastante produtivo para o nosso progresso. Certos da presença divina desses irmãos de luz, certo da presença divina do Mestre Jesus, pedimos a permissão para iniciar o estudo do dia de hoje. Que assim seja. Bom, lei do trabalho. Lei do trabalho está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde nós temos as leis morais. Tá? Nesse capítulo aqui, nessa parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos no capítulo 1 da lei divina natural, da lei da duração, depois no capítulo 2, e no capítulo 3 vem a lei do trabalho. E tem uma sequência aqui de leis, nós vamos até a 12ª, onde nós temos da perfeição moral. Aqui, Kardec nos traz, espíritos nos trazem, né? Na realidade, quando nós lemos o termo lei, acaba nos remetendo ao entendimento de lei da condição humana, né? Mas o que nós estamos tratando aqui são leis divinas, leis de Deus, leis que têm a preocupação com a perfeição, com a pureza, e por meio destas leis, Deus nos traçou o código necessário, ou seja, como deve ser a nossa conduta para conduzir a nossa vida encarnado, na nossa condição corporal, na nossa vida material e na nossa vida também como alma, né? Aqui. Então, são as leis que nos ajudam a entender quais são as leis do universo, e se nós vamos de maneira oposta a elas, acaba de alguma forma nós estamos indo contra as leis divinas, e para isso nós temos que depois, naturalmente, ter que nos entender com os nossos próprios com os próprios efeitos, né, que nós acabamos gerando contra isso, né? Bom, efetivamente, da lei do trabalho, vamos ao capítulo 3, e
bastante interessante, que é um capítulo bem curto, né? É um capítulo que começa na questão 674 e já é concluído em 2 páginas, praticamente na questão 685. Tá? E os espíritos e Kardec já começa assim: a necessidade de trabalho é lei da natureza? Sim, é lei da natureza. Por isso mesmo constitui uma necessidade. E ainda tem um detalhe: nós temos uma necessidade de progresso, uma necessidade corporal de sobrevivência, que isso se reflete nessa lei do trabalho, e ainda pelo fato do ser humano progredindo, criando novas coisas, criando novas situações, criando comércio, criando, enfim, coisas que vão gerando consumo, acabam aumentando às vezes as nossas necessidades, fazendo com que a lei do trabalho, que já é uma lei estabelecida, ganhe uma nova dimensão com aquilo que nós queremos alcançar. Ou seja, nós temos uma lei da natureza que, de maneira equilibrada e perfeita, nos traz qual é a condicionante do trabalho, e nós, seres humanos, acrescentamos necessidades e criamos algo, até diria que maior daquilo que é o trabalho. Ou seja, muitas vezes nós estamos tão assoberbados com aquilo que queremos fazer, com a necessidade do trabalho, mas nos damos conta que às vezes nós não estamos caminhando com aquilo que é necessário. Nós estamos caminhando, muitas vezes, com o supérfluo. Aí vem a diferença entre, que está lá em outras perguntas, da questão do que trata a diferença entre a lei do trabalho, que é para o ser humano e para os animais. E por que eu vou comentar da questão dos animais? Porque se nós observarmos no entorno, todos nós trabalhamos. Eu trabalho, os animais trabalham, observemos os pássaros fazendo seus ninhos, observemos, por exemplo, o gado ali, com todo cuidado no pasto, caminhando junto, buscando ali seu alimento, de certa forma acaba sendo um trabalho. Observando, por exemplo, esses, já que eu falei em gado, cães pastores conduzindo ali toda aquele, enfim, conduzindo, por exemplo, um rebanho, direcionando junto com o pastor para que ele entre no determinado setor. Então, todos nós temos um trabalho. Se nós observarmos esse trabalho, no caso dos animais, tem até uma característica bem interessante. Porque, por exemplo, vamos ver as abelhas. As abelhas, elas vão pousando em cada flor, buscando ali o néctar necessário para poder fazer a produção do mel. Mas o que ocorre com isso? Ela acaba levando pólen, acaba se contagiando com aquele pólen e, às vezes, enfim, se encobrindo totalmente com aquele pólen. E isso permite com que haja polinização de várias outras flores e com isso a natureza vai permitindo um espalhamento daquela vegetação, enfim, um espalhamento, e isso vai fazendo com que se gerem frutos, se gerem alimento, enfim. Às vezes o trabalho, tá? No caso, seja conosco, seja com os animais, acabam sendo de um valor inestimável para colaborar com as leis, com a obra divina, e às vezes a gente nem nos percebemos. Aí é que entra uma diferença entre o que nós fazemos e o que os animais fazemos. Muitas vezes os animais, eles fazendo o seu trabalho de sobrevivência, um trabalho baseado no instinto, eles acabam contribuindo de várias formas para a lei divina, ou seja, eles atuam numa determinada área. Por exemplo, um peixe que vai ali num determinado coral. O coral, às vezes, está ali com aquele espaço, ele começa a povoar aquilo, daqui a pouco começa a vir outro cardume, etc. E aquele excesso de coral ali acaba gerando, enfim, aquele coral vai progredindo e acaba gerando oxigenação, enfim. Tudo isso tem uma cadeia, está concatenado dentro de biomas, dentro de uma estrutura da própria organização do equilíbrio do nosso planeta. Então, os animais, eles às vezes não percebem, mas eles estão colaborando também, estão trabalhando em benefício da criação. E nós? A diferença de nós para os animais entra na questão da inteligência. Porque o ser humano, diferente dos animais, enquanto eles atuam, usam o instinto, nós, seres humanos, já contamos com o aspecto da inteligência. Então, o trabalho nosso, porque somos ainda corporais, né? nós, nós temos uma necessidade física da sobrevivência, da mesma forma como os animais. Né? Porém, o que ocorre conosco? Nós, com esse conteúdo da inteligência, acabamos que
empregando ele gradativamente nas condições de trabalho, nós vamos polindo, nós vamos aprendendo, nós vamos progredindo. Então, o trabalho acaba servindo como uma ferramenta, uma alternativa, uma possibilidade de progresso. Tá? Então, o trabalho para o ser humano acaba entrando numa condição de progresso. Ou seja, não é só a sobrevivência. Nós agimos também com o instinto da sobrevivência, porém, nós temos a questão do progresso. Tá? E esse progresso, naturalmente, ele acaba nos ajudando a progredir, e com isso, no nosso planejamento encarnatório, nós nos organizamos. Nós sabemos que vamos encarnar, fazemos um planejamento de como é que vai ser a nossa encarnação, daquilo que é necessário para que a gente possa progredir. E com isso, muitas vezes, nós fazemos um planejamento do qual, às vezes, a gente pode vir numa condição de um trabalho fácil, favorável, às vezes numa condição de trabalho complicado, difícil. Porque eu sei que se eu entrar naquela condição, se eu encarnar numa situação no qual eu vou estar no ambiente, num cenário, numa determinada condição de, repetindo a palavra, de que eu vá ter dificuldades, eu vai ter um trabalho muito difícil, aí isso acaba sendo o quê? Talvez uma expiação ou uma prova, entendeu? Que nós temos, que nós até escolhemos para nós mesmos, de modo que com isso a gente possa progredir. Tá? E aí temos aqueles trabalhos que são bastante sacrificantes, né? Aqueles trabalhos que são, eu diria que, aquelas pessoas que nós observamos com, às vezes até mantendo um sorriso no rosto, fantástico, em meio a tanta coisa, ele está ali com o sorriso no rosto alegre, contagiante, né? E esse sorriso no rosto, né? Ele por mais, às vezes, a dificuldade que tem, a pessoa está lá, né? Quantos vídeos nós não vemos de pessoas trabalhando, por exemplo, no campo, com pasto? Às vezes até trabalhando nas grandes cidades, se deslocando, acordando bem cedo, se deslocando enfim, com meios de transporte, às vezes extremamente lotados, em condições, às vezes, quase que insalubres, até conseguir chegar no local de trabalho. Lá, exercendo funções cansativas, funções desgastantes, fisicamente falando, e ao final do dia, extremamente cansado, extremamente chegando no limite ali das forças, ainda tem que voltar com todas aquelas condições, daquela condição que eles têm, né, para, enfim, de cansaço, mas com na condição que ele tem para poder voltar para casa, às vezes deitar na cama para acordar daqui a pouco. Enquanto outros encarnam e, às vezes, têm a facilidade de encontrar um trabalho mais rápido, mais simples, um trabalho que, às vezes, decorrente de uma herança, uma empresa que vai trabalhar que as coisas já estão construídas e tem as coisas relativamente fáceis, né? E acabam tendo uma tranquilidade ali, né? Uma tranquilidade relativa. Relativa por quê? Quanto mais, naturalmente, são aqueles nossos esforços, aquelas nossas dificuldades que nós passamos no ambiente da vida, naturalmente nós escolhemos expiações, às vezes algumas provas, que nós entendemos que elas serão melhores para o nosso progresso. Agora, quando nós escolhemos a facilidade, às vezes aquela facilidade pode nos dificultar alguma coisa no sentido do progresso. Porque se estamos numa situação tranquila, significa que muitas vezes nós podemos estar ali sem progredir com muito. Às vezes numa situação até de, entre aspas, uma estagnação. E ainda há aqueles casos do trabalho em que as pessoas que nascem num ambiente ali extremamente favorável em termos de recursos materiais, acabam levando uma vida com extrema tranquilidade, sem se preocupar. E sem se preocupar com o quê? Né? Com aquilo que os espíritos definiram para nós que é o trabalho. Que eu acho que aqui também é um ponto de inflexão para a gente poder entender disso tudo que eu estou falando, entre uma preparação para encarnar e para desenvolver uma expiação, uma prova, ou que vai permitir o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, diferente dos animais que são instintivos. E aí vem, o que é isso que eu vou estar desenvolvendo? O que é isso que eu vou estar exercitando? É o trabalho. E o que é o trabalho no entendimento dos espíritos? Tá? Na questão 675, desculpe, na questão 675, Kardec pergunta assim: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E eles respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isso ele deixa bem claro. Por que toda ocupação útil é trabalho? Ou seja, tudo aquilo que fazemos
que é útil, que vai beneficiar a sociedade, que vai beneficiar nós mesmos, que vai beneficiar os outros, que vai permitir o crescimento, o progresso, seja nosso, seja da sociedade, seja de outras pessoas. Isso é um trabalho útil. E aquilo que nós, como alma encarnados, ou como espírito depois de desencarnados, vamos realizar que também seja útil, ou seja, toda atividade, tudo aquilo, ocupação, tudo aquilo que nós ocupamos e que acaba sendo útil, isso efetivamente é trabalho, tá? É considerado trabalho pelos espíritos. E aí vem aquela preocupação nossa, né? Se é considerado útil, então eu preciso estar fazendo alguma coisa interessante. E aqueles que se ocupam, por exemplo, com o trabalho, empregando de uma maneira vil, de uma maneira inadequada, de uma maneira ilícita, às vezes, ações, atividades, etc. Isso é considerado trabalho? Não, eu estou trabalhando. Vou brincar aqui com os termos, tá bom? Vou trazer de uma maneira bem lúdica e radical, tá? Me perdoe a comparação grosseira. Eu estou trabalhando, estou planejando um assalto ao banco, que olha, está totalmente organizado aqui, estamos com uma equipe, etc. Que vamos... Para. Isso é trabalho? Não, não é trabalho. Tá? Nada, isso não é uma ocupação útil, é uma ocupação inútil. Uma ocupação que ela acaba trazendo um prejuízo, ela acaba ocupando, o espírito vai estar se ocupando com questões inúteis, com questões que não são favoráveis. Isso não é considerado um trabalho, ou não pode ser, dentro à luz daquilo que é trazido aqui. Ocupação útil, sim. Que contribui, sim. Isso é trabalho, efetivamente. Tá? O que eu poderia dizer, se nós formos à luz da interpretação da questão, é que um ponto como esse que eu coloquei agora de maneira lúdica, pode ser considerado sim de uma atividade, mas não uma atividade, um trabalho. Uma atividade que, infelizmente, vai de encontro à lei de Deus, né? Uma atividade de furto, enfim, de outras coisas que não são lícitas, que fogem àquilo que estão nas leis morais para a gente. Não é isso? Bom, aí vem, se nós já sabemos que vamos encarnar, temos um planejamento e nós trabalhamos com essa proposta ou seja, trabalhamos, né? E vamos ter na nossa vida a questão do trabalho, aí vem outro ponto, né? Nós agora estamos com a necessidade do trabalho porque nós estamos encarnados no mundo de expiação e provas, tá? Então, utilizamos isso como expiação e como progresso, certo? Ou seja, o nosso corpo físico ainda é muito rude, ainda é muito grosseiro, ainda precisa da sobrevivência por conta das suas questões de fragilidade, das suas questões do corpo físico, que ele vai se esvair com o tempo. Então, você precisa realmente trabalhar para cuidar desse corpo. Mas hoje nós estamos encarnados no mundo de expiações e provas. Daqui a pouco nós vamos para uma regeneração, que é para onde a Terra está caminhando, né? Onde o bem já prevalece, aonde a encarnação ainda é corporal, ainda é física, ou seja, ainda estamos suscetíveis às vicissitudes da carne, das vicissitudes da carne, posteriormente, né? Que ela não vai durar para sempre, é uma roupagem, né? Mas progredindo, indo adiante, daqui a pouco nós vamos estar encarnados no mundo mais ditoso, um mundo mais elevado, no mundo que tem uma condição espiritual, aonde a encarnação já não vai ser mais nessa roupagem física tão grosseira, tá? A roupagem já vai ser uma roupagem quase que perispiritual, uma roupagem muito mais sutil, não é? E aí, vamos continuar tendo a necessidade do trabalho, uma vez que a sobrevivência, ela praticamente ela vai cair a zero, né? Porque o corpo físico ele não vai precisar de tantas coisas. Não, o trabalho vai continuar sim. Imagina se nós, cada vez que nós fôssemos buscando aquilo que se aprendia, né, ou se tinha nas culturas mais antigas, como, vamos estar na eternidade dos anjos, na tranquilidade, na paz. Imagina eternamente, sem nada fazer. Seria uma eternidade, né, que eu diria, do tédio, né? Uma eternidade da não produtividade, seria um ponto que não aguentaríamos mais, precisamos fazer alguma coisa. Então, no momento em que nós vamos progredindo, nós vamos para mundos mais elevados, nós vamos continuar com o trabalho. A diferença é que o trabalho sai da ocupação útil, ligada à sobrevivência das nossas questões físicas, para um trabalho de caráter espiritual. E podemos fazer tanta coisa nessa questão espiritual, porque quando nós estivermos desencarnados,
né? Podemos ajudar irmãos que estão numa condição mais alta, irmãos que estão em missões, ajudando outros que estão buscando irmãos que estão, enfim, nas áreas regiões umbralinas, trabalhando em legiões de amor e de caridade, trabalhando enfim, em todas as formas possíveis, ajudando a espiritualidade que trabalha conosco, tentando buscar o progresso, né? Tentando nos levar ao progresso. Ou seja, há muita coisa para fazer na obra divina. Há muita coisa para trabalhar, para ser útil, para progredir, para participar dessa grande obra divina que Deus construiu e continua construindo o tempo todo. A ciência não está aí dizendo que o universo está se expandindo. A cada momento, friamente falhando, no espaço de milhões de anos, aí, uma estrela morre, inicia um buraco negro, depois inicia um outro processo. Enfim, há planetas que vão se extinguindo e outros vão se aglomerando e vão criando novos planetas, novos orbes. As galáxias estão seguindo uma dinâmica, isso tudo, há uma lei que rege, há uma lei de um Deus maravilhoso que trabalha não só no micro, como no macro, e o tempo todo trabalha. Trabalha e nos dar exemplo do trabalho da perfeição, do amor, da caridade, da justiça, tudo isso que encontramos lá nas leis morais, né? Na conservação, enfim, no progresso, tudo isso, né? E aí entra uma questão que é o seguinte: no momento então que eu progredi, certo? E que se existe um trabalho espiritual, eu encarnado, como é que eu posso conduzir? Eu posso fazer um trabalho espiritual também? Sim. E a resposta até vai ao encontro daqueles que muitas vezes dizem que não têm condição de trabalhar, ou então realmente estão impossibilitados de trabalhar, né? Todos nós podemos ser úteis, tá? Todos nós podemos exercer algum tipo de trabalho, todos nós podemos exercer algum tipo de apoio, ajuda, tá? O que nós fazemos um terço do dia? Praticamente de 8 horas seguidas, 6 horas seguidas, certo? Nesse momento, no corpo físico, ele entra na necessidade do seu descanso, e aí entramos naquela condição de torpor e os nossos laços encarnatórios se afrouxam. Eles vão se afrouxando, permitindo com que o espírito tenha liberdade. Então, enquanto o corpo físico descansa, o nosso espírito ele tem aquele momento, a nossa alma tem aquele momento de flexibilidade, poder ter oportunidade de encontro de outros espíritos. E como é que vai ser esse encontro? Depende da nossa condição moral, depende daquilo que nós desejamos, depende daquilo que nós estamos vivenciando e fazendo do nosso dia a dia. Então, uma prece antes de dormir, uma concentração de modo que nós busquemos o apoio de bons amigos de luz, nos levar até eles, que possamos aprender, mas que possamos ajudar também. Quantas vezes nos acordamos, às vezes, cansados e tendo a impressão de que fomos em algum local e fizemos alguma coisa? Quem sabe nós não estávamos ajudando algum trabalho, por exemplo, um socorrista do plano espiritual, um trabalho de apoio, um trabalho de passe, enfim. Quantas coisas úteis que nós podemos estar fazendo nessas horas imensas de sono, né? E aí vem essa questão, né? Podemos ser úteis sim, tá? Não necessariamente quando nós estamos em vigília, mas quando nós estamos no momento do torpor, do sono, em que o nosso espírito está livre para poder trabalhar. Daí sim, a nossa condição mental tem que ser favorável para isso, né? E da mesma forma como nós, nesse momento em que estamos em torpor, aqueles que também têm dificuldade por uma questão fisiológica, infelizmente, às vezes atrelados, às vezes a uma cama, mas com as condições cognitivas, ou seja, com as condições, raciocinando plenamente bem, tem condição, às vezes, de fazer algum trabalho. E às vezes é um trabalho que, às vezes, ele nem dá conta. Esse trabalho pode ser simplesmente uma prece com muito carinho e amor por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam, por aqueles que estão do seu lado no hospital. Uma prece em prol deles. Pela prece, o que nós fazemos? Nós manipulamos a nossa matéria mental que nos é típica, né? que não é própria, manipulamos essa matéria mental, que na verdade manipulamos o fluido universal que está no entorno e jogamos isso. Jogamos essa vibração, essa fonte de luz para aquelas pessoas que precisam. Acaba sendo um trabalho, acaba sendo uma ocupação útil, como diz os espíritos. É isso que nós precisamos fazer também, não é? E essas pessoas que estão numa situação, às vezes, que, enfim, sem possibilidade de trabalho físico e, às vezes, sem possibilidade cognitiva. Idosos, por exemplo, com mal de Parkinson, já não estão numa condição, tadinhos,
como todos nós poderíamos estar daqui a pouco, né? É uma condição, às vezes, em que as questões cognitivas não estão ajudando. A sociedade precisa trabalhar por esses, tá? A sociedade precisa ajudar esses que às vezes não têm condição de trabalho pela lei do amor e da caridade, né? Pela lei da ajuda. E aí entra nas questões também do apoio mútuo que devemos ter. Seja o trabalho dos pais para com os filhos, seja dos filhos para com os pais. Tudo isso a gente encontra nesse capítulo abordado de forma bem interessante. Agora, ainda com relação ao trabalho, existe um limite para isso? Sim, existe um limite do repouso. E o repouso não deixa de ser também uma lei da natureza. Porque se o nosso corpo físico, nosso corpo físico ele precisa recuperar o gasto energético. Ele precisa ter uma recuperação. E essa recuperação é dada pelo repouso. Tá? E aí entra aquela questão. Como é esse repouso? Certo? Se nós estamos trabalhando, em algum momento, nós vamos sentir o corpo já está no limite das forças, que é isso que os espíritos orientam, trabalho no limite das forças. Tá? A gente já está no limite das forças, agora não. Agora a gente sente o momento que a gente precisa parar. E a gente precisa atender a isso. O interessante é que os espíritos colocam assim, qual é o limite do trabalho? Na questão 1083. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Nós é que temos que ter o bom senso quanto a isso. Afinal de contas, Deus nos concedeu essa roupagem maravilhosa, essa oportunidade, um corpo físico para encarnar. A fila da encarnação é tão grande. Quantos aqueles que desejam encarnar? Se a gente pegar o livro Roteiro, lá de 1940 aproximadamente, Emmanuel nos fala que, por exemplo, na época que a população era de 7 bilhões de habitantes e a população espiritual já chegava em torno de 20 bilhões no mundo. Então, imagina 21 bilhões de espíritos e só 7 bilhões encarnados. Olha a fila grande para poder encarnar. Então, temos que valorizar esse corpinho, cuidar dele da melhor forma possível. Então, temos que ter um bom senso de não também ir no limite, passar dos limites da necessidade de descanso desse corpo físico. Precisamos que esse corpo físico também repouse. Tá? E aí entra a responsabilidade nossa quando nós estamos numa condição de empregado ou de chefe. Isso é tratado lá na questão 684, da questão do abuso da autoridade. Se nós temos subordinados, se nós temos pessoas que trabalham para nós, devemos tratar. Eles têm as responsabilidades deles, nós temos que atribuir essas responsabilidades, mas observando as questões naturais do respeito ao ser, do respeito ao ser humano, do respeito até o animal, que seja um burro que esteja trabalhando para a gente numa carroça, temos que cuidar dele com carinho, estar ali empurrando, levando todo aquele material, todo aquele peso. Para que fazer, se for em excesso, bater nele para que ele ande, etc. Não tem outras maneiras possíveis do que o excesso de batida. Eu estou me tratando aqui do excesso. Às vezes, realmente, ele precisa de um toque ali para ele poder caminhar, um cavalo. Isso eu via uma carroça quando era pequeno, né? Tem que ter o toque para o cavalo perceber que ele tem que andar. Mas para que fazer com extrema violência? Né? Tem pessoas que realmente passam dos limites, assim como passam dos limites com o ser humano também. Passam dos limites do ser humano, ou seja, aproveitando-se desse empregado, fazendo com que ele trabalhe horas e horas e horas em prol do seu orgulho, da sua vaidade, da sua necessidade, sem esquecer de que ele também precisa do repouso. Tá? Isso é uma responsabilidade grande e os Espíritos respondem assim, isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Olha só que interessante. São vários pontos da lei do Espírito que a gente vê essa colocação tão enfática assim de transgredir a lei de Deus. Por exemplo, da questão do aborto. Né? Comete crime quem realiza o aborto, e os espíritos são bem enfáticos, sim, acaba sendo uma transgressão às leis divinas. Né? E aqui também nós temos isso, acaba sendo uma transgressão às leis divinas no momento que a gente abusa desse trabalho. Né? E aí nós pensamos o seguinte, bom, e nós, como subordinados, o que nós temos que fazer? Ter a responsabilidade do trabalho. O trabalho é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de progredir, de espiar. Então temos que fazer o mais bem feito possível. Seja o nosso trabalho material, que é viver no mundo, e seja o nosso trabalho espiritual, que é dentro do nosso trabalho, procurar trazer também o sorriso, a alegria, a paz, a caridade, ser caridoso no seu trabalho, tratar bem as pessoas, ainda que as condições sejam mais difíceis possíveis.
Eu já vi situações, por exemplo, em que pessoas trabalham em ambientes críticos ali com toda a dificuldade e ainda um sorrindo para o outro, alegre com o outro, feliz com o outro, levando o amor, levando a caridade, levando a paz. Isso é extremamente importante e esse é o ponto crucial da questão do trabalho. O trabalho tem que ser útil e para ser útil, ele tem que estar de acordo com as leis divinas. E se ele está de acordo com as leis divinas, tem que estar pensando na caridade e no amor ao próximo. Tá? E assim eu encerro esse estudo, trazendo essa reflexão da necessidade que se o trabalho for realmente ligado ao amor, à caridade, é porque nós estamos de acordo com as leis divinas. Esse é o trabalho que Jesus, Deus, espera que nós realizemos, seja encarnado ou não. Tá? Bom, aproveitando então esse momento, agradecer a presença dos irmãos de luz, do Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos aqui de conversar sobre esse capítulo 4 do trabalho. E pedir essa espiritualidade divina e maravilhosa, sejam nossos anjos da guarda, os protetores, amigos espirituais, que nos ajudam, nos intuam, de modo que possamos aproveitar cada momento de trabalho que tenhamos, ou cada momento de uma ocupação útil, seja ela de caráter profissional, seja ela de caráter pessoal, mas que possamos conduzi-la sustentada à base do amor e da caridade. Assim estaremos cumprindo os desígnios do amor do nosso amado Pai, do amor divino. Gratidão, mais uma vez, amado Pai, e que as bênçãos desse estudo de hoje, a luz, o amor, se espalhem em todos os lares, todas as casas, todos os locais de trabalho, hospitais, creches, enfim. E principalmente aqueles que precisam do amparo pela dificuldade de trabalhar em locais esmos, condições insalubres muitas vezes, que eles recebam todo o nosso amor e carinho, para que nosso planetinha possa crescer junto do trabalho do amor e da fé e da luz. Muito obrigado, que assim seja.